A expansão decimal do número 100 fatorial possui muitos algarismos iguais a zero. De fato, né? Deve ter vários. Contando da direita para a esquerda, a partir do dígito das unidades, então lá do finalzinho do número, né? O número de zeros que esse número possui antes de um dígito não nulo aparecer é igual a. Então ele quer saber quantos zeros tem lá no final desse número. Bem, vamos lá. 1 fatorial a gente sabe que é 1, né? 2 fatorial a gente sabe que vai ser 2, porque vai ser 2 vezes 1. Aí depois 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que no caso é 6. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 24. Perceba que esses números aqui não terminam em zero. E a partir do 5 fatorial termina em zero. Ó. 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que já dá 120. E pela primeira vez aqui a gente tem um número que termina em zero. Por que ele termina em zero? Porque quando a gente abre o 5 fatorial, tem um 5 vezes 2. E 5 vezes 2 é 10. Então, como você vai multiplicar por 10, vai ter um zero ali no final. Aí o 6 fatorial não vai ter, né? Tipo, se você pegar o 6 fatorial aqui, será 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Não vai ter nenhum zero a mais, além do zero já gerado ali no 5 fatorial. Então, vai ter um único 5 vezes 2, e por isso vai ter um único zero, que já era o zero que aparecia aqui. Isso daqui dá 720. E aí, vai até chegar no 10 fatorial. Quando chega lá no 10 fatorial, já vai ser 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. E aí, aqui pela primeira vez, a gente tem um número que termina com 2 zeros. Por que com 2 zeros? Porque tem um zero aqui do 10, tem um outro zero que é quando a gente multiplicar 5 vezes 2, por exemplo, né? Que vai ter um outro zero. Não necessariamente 5 vezes 2, tá? Poderia ser 5 vezes 4, que já daria 20, terminaria em zero. Ou 5 vezes 6, que também daria 30, que termina em zero. Enfim, 5 vezes um outro número que tem um 2 na fatoração, né? Então aqui é o primeiro número, vai ter 2 zeros lá no final. Vai ser algo mais ou menos assim, né? Tipo, vai ter muitas casas aqui, eu não sei mais quanto que é 10 fatorial de cor, mas ele termina com 2 zeros lá no final. O próximo número aqui a ter mais zeros do que ele é o 15 fatorial. Porque quando a gente fizer o 15 fatorial, vai ter mais um fator 5 aqui do 15, né? 15 é 3 vezes 5. Daí vai ter 15 vezes 14 vezes 13, por aí vai, né? Até chegar no 1. E aí esse número ele também ele vai terminar com... Vai ter vários números aqui, mas vai terminar com 3 zeros. Porque vai ter um zero gerado pelo 15 vezes um múltiplo de 2 qualquer. Aí tem o zero do 10 e um zero do 5 vezes um outro múltiplo de 2 qualquer. Ok? Então a gente vai já está entendendo que os zeros eles surgem quando você pega um 5 na fatoração ali e multiplica pelo um 2. Essa ideia ela é importante, mas ela não resolve ainda a questão por causa de um pequeno detalhe. Não sei se é tão pequeno assim, né? No 20 fatorial, a gente vai ter 4 zeros, né? Vai ter um número bem grande aqui, que vai terminar com 4 zeros lá no final, porque vai ter um zero que vai ser gerado pelo 20, um quando a gente multiplicar 15 por um outro múltiplo de 2, um outro quando a gente pegar o 10, um outro quando a gente pegar o 5 vezes alguém. E aí quando chega no 25 fatorial, você fala assim, opa, no 25 fatorial surge mais um múltiplo de 5 aqui, então esse número termina com 5 zeros, certo? Não, errado. Esse número aqui termina com 6 zeros. Aí você vai pensar, 6 zeros. Por que 6? Porque o 25, ele é 5 vezes 5. Como ele é 5 vezes 5, ele não tem um 5 só na fatoração, ele tem dois 5. Então, além de ter um zero do primeiro 5, vai ter um zero gerado pelo outro 5 também. E 2 da fatoração tem de sobra, né, gente? O 2 a gente nem precisa se preocupar, porque tem o 2 do 24, do 23, do 24, do 22, do 20, enfim, de todos os pares ali que tiver, né? A gente tem que contar mesmo é os 5, tá? Os 2 é o mais fácil. Beleza, então 25 a gente tem não um zero só, mas dois zeros a mais. No 30 fatorial vai ter mais um zero, no 35 mais um zero, no 40 mais um zero, no 45 mais um zero. Quando chega lá no 50 fatorial, você pensa assim, mais um zero? Não. No 50 fatorial são mais dois zeros.
Por quê? Porque o 50 fatorial, o 50 é 2 vezes 25. E 25 tem 5 vezes 5, que tem mais 2 5 ali. Então, como é que a gente faz para contar isso agora de um jeito prático e descobrir o número de zeros do 100 fatorial? Então, o 100 fatorial, a gente sabe que vai ter todos os múltiplos de 5 que vão de 1 até 100, né? Que no caso é 5, 10, 15, 20, 25. Então, para a gente descobrir a quantidade aqui de zeros que terá, não sei quantos que tem, né? Vão ter vários aqui. Para a gente descobrir a quantidade de zeros, você pensa assim, tá, o 100 dividido por 5 dá 20. Então, existe 20 múltiplos de 5 ali. Esses 20 múltiplos de 5 contribuem com um zero, certo? Sim, contribuem com um zero. Porém, além dos múltiplos de 5, terão os múltiplos de 25. E 100 dividido por 25 é 4. Então, além dos múltiplos, dos caras que são apenas múltiplos de 5, tem 4 carinhas que são múltiplos de 25, que é o próprio 25, o 50, o 75 e o 100. Esses caras não contribuem com um zero só, mas com 2 zeros. Então, ó, terá 20 múltiplos de 5, esses 20 caras irão contribuir com um zero, e esses 4 múltiplos de 25 irão contribuir com 2 zeros, com 2 zeros cada um, né? Então, daqui a gente vai ter, ó, vamos lá. Múltiplos de 25 vão contribuir com 4 zeros a mais. E os múltiplos de 5 vão contribuir com 20 zeros. Ok? Note que os múltiplos de 25 também são múltiplos de 5, né? Então, por isso que eu não estou contando 8 zeros a mais aqui, apenas 4. Porque eu já estou contando um dos zeros nessa contagem e mais um dos zeros aqui. Então, por isso que eu coloquei 4. E aí, 4 zeros mais 20 zeros dá 24 zeros. Portanto, o número 100 fatorial terá 24 zeros lá no final desse número. Aí você poderia pensar, né? Tá, mas não vai ter nenhum número que vai ter 3 zeros na decomposição e não apenas 2? Não, né? Porque o primeiro número que teria 3 zeros na decomposição seria o 125, só que 125 já é maior do que 100. Se você fosse estender essa ideia para um número maior do que 100 fatorial, fosse maior do que 125 fatorial, no caso, aí sim você teria que se preocupar com o 125 e com os múltiplos de 125 também. Depois, lá na frente, com os múltiplos de 625 e por aí vai. Entendeu a ideia? Então, no caso, 100 fatorial tem 24 zeros lá no final, 24 zeros no final, letra E. E essa é a alternativa correta. Beleza?